Olá, aqui é o Márcio e vamos dar continuidade no nosso curso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre controle de fluxos e operadores lógicos, tá? E também operadores condicionais, tá? Bom, eu criei um novo projeto aqui para a gente trabalhar com isso, tá? Então a gente vai trabalhar com controle de fluxo e também com esses operadores que a gente utiliza na maioria das vezes, né? Junto com o controle de fluxo, tá? Bom, eu anotei aqui os operadores lógicos, tá? Começando aqui pelo igual igual, que ele compara, né, se um conteúdo é igual a outro. Por exemplo, se eu pegar duas variáveis e eu quero comparar se esse valor da variável 1 é igual ao da variável 2, tá? Então eu tenho que utilizar duas vezes o sinal de igual. Se eu uso apenas uma vez o sinal de igual, quer dizer que eu estou atribuindo o valor. Eu não quero atribuir o valor, né? Eu quero comparar. Então, na comparação, a gente utiliza duas vezes o sinal de igual. Aí, para eu ver se o conteúdo é diferente, né? Então, eu utilizo aqui o exclamação, o sinal de exclamação e igual. Então, ele vai comparar, né, se é diferente os conteúdos. Aí eu tenho aqui o menor que, né, comparar se um conteúdo é menor que o outro, maior que, comparar, né, se um conteúdo é maior que o outro, menor ou igual a que, comparar se um conteúdo é menor ou igual a outro, maior ou igual a que, comparar se um conteúdo é maior ou igual a outro, tá? E aí a gente vem aqui para a parte de operadores condicionais, tá? Bom, nós temos aqui duas vezes o e comercial, que é equivalente a e, né? Se eu comparar, para fazer uma comparação, se um conteúdo e o outro é verdadeiro, são operadores lógicos, né? Por exemplo, eu quero comparar se a minha variável 1 é 5 e a outra variável é 6, por exemplo, tá? Então, se eu utilizar esse operador, né, ele só vai executar o código, né, como verdadeiro se a variável 1 for igual a 5 e a outra, por exemplo, igual a 2, se eu estou fazendo a comparação. Se var 1 é igual a 5 e a var 2 é igual a 2, então ele vai ser verdadeiro, tá? Agora eu tenho outro operador aqui que é o barra barra, né, que é o equivalente a ou, tá? Então, vamos supor, se a variável 1 é igual a 5 e a variável 2 é diferente de 2 lá, né? E uma for verdadeira, ele vai considerar a expressão como verdadeira, né? Ou um ou outro. Se um ou outro é verdadeiro, ele vai considerar como verdadeiro. Se os dois também forem igual a verdadeiro, ele vai considerar verdadeiro. Para a gente utilizar esses operadores aqui, nós vamos entrar na parte de controle de fluxo, tá? A gente vai controlar a execução do nosso programa. Como a gente viu no programa anterior, que a gente fez o exemplo lá do cálculo da média do aluno, né? A gente não conseguiu controlar o fluxo, ou seja, quando a gente executou o nosso programa, todo o código foi executado. Então a gente não colocou nenhuma condição para ser executado o código, um bloco de código. Agora a gente vai ver também como que a gente faz para a gente controlar essa execução. Só executar um determinado bloco de código se alguma condição for verdadeira ou falsa, tá? E a gente pode utilizar esses operadores aqui que a gente viu agora, tá? Bom, então o primeiro controle de fluxo aqui que a gente vai ver, né, é o controlador de fluxo if, tá? Então eu vou colocar aqui primeiro no comentário, né, como que ele funciona. Aí depois a gente vai fazer na prática o controle de fluxo. Vamos declarar variáveis para a gente fazer comparações e utilizar o controle de fluxo. Então vou colocar aqui barra barra. O primeiro controle de fluxo é o if. Tá? Então a gente coloca a palavra-chave if. Aí a gente tem que colocar entre parênteses um teste ou uma expressão lógica, né? Ou uma expressão lógica. Aí depois a gente precisa, no caso aqui, abrir chaves. Eu vou colocar
também comentado aqui, né? Abrir as chaves. Aí aqui dentro vem o nosso código. E fecha as chaves, tá? Então essa daqui é a primeira estrutura de controle de fluxo. Depois a gente vai ver variações dessa estrutura, tá? If eu tenho o meu teste, né? Eu faço um teste, aí de acordo com a lógica que eu estou fazendo da expressão, né? Ele vai executar ou não o código que está aqui dentro das chaves, tá? Então vamos fazer isso na prática. Vamos testar esse controle de fluxo aqui na prática. Vou declarar uma variável aqui como int, tá? Para a gente fazer o teste, vou pôr int i igual a 0, por exemplo, tá? Já vamos iniciar ela aqui para a gente poder fazer o teste, né, dessa variável i. Bom, como que a gente faz aqui o teste? Eu inicio com a palavra-chave if, espaço, abro parênteses e eu coloco o meu teste lógico. Então eu vou pôr assim, se o meu i for igual a 0, tá? Se ele for igual a 0, o que vai acontecer se o meu i for igual a 0? Bom, tenho duas formas para eu executar isso. Eu posso pôr assim, console.writeLine e igual a 0 e fecho aqui, né, a linha com ponto e vírgula. Bom, pô, Márcio, mas lá em cima você falou que eu tenho que abrir e fechar chaves, né, abrir as chaves e fechar chaves. Bom, quando eu não faço isso, quando a gente não abre e fecha chaves aqui no if, ele considera apenas uma linha, tá? Então, se essa condição aqui for verdadeira, né, se o meu i for realmente igual a 0, ele vai falar que o console, vai escrever lá no console, né, i igual a 0, tá? Se eu pego outra linha, ele já não faz mais parte do meu if. Agora, se eu quero um bloco de código maior, mais linhas nessa condição, executar mais linhas nessa condição, aí sim eu tenho que abrir as chaves. Então vamos fazer isso também, vamos fazer as duas coisas diferentes aqui, tá? Então eu só vou pôr aqui, ó, console.writeLine novo if para saber que a gente está indo para o novo if, tá? Nova condição, vou pôr nova condição, tá? Para a gente saber que estamos indo lá para a nova condição. Aí eu vou abrir o outro if aqui e vou pôr a mesma forma, a mesma comparação que a gente fez no primeiro. Vou pôr if, abrir o parênteses e igual a 0. Aí eu vou vir aqui e abrir as chaves, tá? Abrir as chaves quer dizer que agora eu posso colocar mais linhas, né, mais condições do que somente essa linha aqui. Eu posso pôr mais linhas aqui para ser executada se essa condição aqui for verdadeira, tá? Então vou pôr console.writeLine e igual a 0. Aí console.writeLine, vou tirar aqui que eu pus um caractere aqui que não podia, segunda linha, tá? Só para a gente entender aqui como funciona. Bom, então aqui ele vai executar uma vez só, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, igual a 1, só para a gente fazer o teste aqui. E vamos já começar a trabalhar também com um break aqui, para a gente ver a execução dessa condição passo a passo, tá? Então, estou utilizando aqui o if, eu vou vir aqui, vou colocar o break, para a gente ver aqui o passo a passo, vou apertar o F5, ele vai voltar aqui no meu código, né? Ele vai executar o programa e voltar aqui no código. Se eu colocar aqui o mouse sobre a minha variável, o nome da variável, né, está falando que o conteúdo da variável é 0, realmente. Aí se eu colocar o mouse sobre o nosso operador aqui, né, que está verificando o igual, né, ele já está aparecendo aqui na frente que é true, né, significa que essa expressão aqui é verdadeira e ele vai
executar o código que é i igual a 0. Então vamos apertar F10. Ele entrou, né? Ele vai executar o código, F10, executou, vai executar a nova condição. Só que agora eu vou colocar o mouse aqui no i, ele continua igual a 0 e colocar aqui no igual, né? Vamos tirar aqui e colocar no igual. Agora ele está falando que a minha expressão é falsa, né? Então ele não vai entrar dentro do meu bloco de código lá para escrever que é i igual a 0 e segunda linha. Vou apertar F10, olha lá, ele pulou. Então a condição é falsa, ele pulou. Se a condição fosse verdadeira, ele iria executar o bloco de código. Então vamos apertar F5. Vamos colocar agora aqui o nosso famoso readline para ele dar um break, né, para a gente ver o resultado. Vou pôr console.readline. Read key, né? Console.readKey. Readline é para a gente pegar o conteúdo, né, que o usuário está digitando. Então, o read key vai dar um break aí. Vamos tirar agora o break, né? E vamos ver aqui o resultado. Vamos aumentar um pouco aqui o tamanho da fonte. Ok, 24. Acho que ficou muito grande. Vamos para 20 aqui. Ok. Aí pegou aqui onde certinho eu estava gravando. Então está exibindo i igual a 0 e nova condição. Ele não entrou na nova condição porque a nova condição aqui está falsa, né? Bom, vamos fechar aqui o programa. Vamos mudar a condição. Vamos colocar que agora o meu i aqui é igual a 1. Tá? Aí ele vai entrar aqui na segunda condição. Vamos apertar também, vou fazer o break, né? Para a gente ver o passo a passo. E ele vai pular essa linha aqui, né, do i igual a 0, porque essa linha faz parte dessa condição aqui. Vamos dar Start. Vou pôr o mouse aqui, está indicando que é falso, vou dar F10. Ele pulou a linha, né, já foi para nova condição, a F10. Ele vai testar a segunda condição. A segunda condição agora é True, só que ele vai imprimir que é igual a 0, né, tudo bem. E vai imprimir as duas linhas, né? Tá aqui. Ele imprimiu a nova condição, porque a nova condição não faz parte de nenhuma condição, né? Ele está livre no código que vai ser sempre executado a nova condição, o i igual a 0 e a segunda linha, e ele pulou lá a primeira condição, né? Que estava falso, tá? Beleza, até aqui, tranquilo. Bom, agora vamos ver as variações aqui da nossa estrutura if, né? Então a primeira variação, né, que é somente o if, né? A gente abriu o if, abriu parênteses e escrever aqui a condição. Agora a gente tem outra variação que a gente pode utilizar. A gente pode fazer o seguinte. Por exemplo aqui, né, eu tô comparando se é igual a 0, só que o meu i é igual a 1. Mas eu quero que execute algum código, né? Se o meu condição for falsa. Quer dizer, se for falso, eu quero que execute alguma coisa. Então eu posso utilizar aqui dentro o else. Tá? Se eu utilizar o else, quer dizer que se a minha condição for falsa, ele vai executar o código que está dentro do else. Eu posso ter uma linha ou também várias linhas abrindo as chaves e fechando as chaves. Vamos pôr apenas uma linha e no segundo bloco a gente utiliza com as chaves, tá? Então vou pôr aqui console.writeline, primeira condição falsa, tá? E termina aqui a linha. Vamos deixar o break e executar para a gente ver o que acontece aqui. Vou dar o Start. Ele voltou aqui, ele está como falso. Vou apertar F10 e ele já entrou na linha, né, do else, né? Quer dizer que quando for falsa a minha condição aqui, ele executa o que está no else. Vou apertar F10, né? Ele vai ir para vai imprimir, né, a primeira condição falsa, vai imprimir nova condição, vai entrar aqui e imprimir as duas linhas e depois sair no break aqui. Vamos ver a execução aqui. Então aqui, primeira condição falsa, porque
tá falsa mesmo lá, né? A gente colocou o else. Depois, a linha que sempre vai ser executada, que é a nova execução, e igual a 0, e a segunda linha. Tá? Então, quando eu quero executar alguma coisa, quando a condição é falsa, eu utilizo o else. Tá? Então, essa aqui é a primeira variação que a gente tem aqui do if. Então, a gente tem só o if, depois a gente pode utilizar o else, tá? Com uma linha ou mais linhas, abrindo e fechando as chaves, tá? Quando sempre for mais de uma linha, a gente tem que abrir e fechar as chaves para indicar que aquele é o bloco, né, que a gente quer executar. Quando é só apenas uma linha, não há necessidade de abrir e fechar as chaves. A gente pode abrir e fechar as chaves e também deixar uma linha só dentro, né? Por boas práticas aí também, tá? Aí vai de programador para programador. Bom, vamos fazer a variação aqui, abrindo também e fechando chaves no segundo bloco aqui. Então, vou pôr else, espaço, abro a chave aqui, dou enter, ele já cai para a linha de baixo, configuradinho certinho aqui para mim. Aí eu posso colocar mais de uma linha aqui, tá? Console.writeLine. Segunda condição falsa. Ok. Dou enter, posso continuar aqui, console, por qualquer outro código, ou posso também abrir outra condição if, tá? Então eu posso fazer várias condições dentro da mesma condição if, tá? Não tem problema, desde que eu siga a regra, né, de como que funciona o bloco da instrução if, né? O bloco aqui, né, do controle de fluxo if. Então eu posso abrir dentro aqui do else, eu posso abrir de novo lá dentro do if, se for verdadeiro, abrir outro if e assim por diante, tá? Abrir vários em cadeia aí, tá? Não tem problema. Vamos pôr o white line aqui, segunda linha falsa. Pronto, vamos executar o nosso programa, ele vai dar o break lá em cima, né? Então ele vai passar, vai executar o primeiro else aqui. Só que como é verdadeiro, né, ele vai entrar na primeira condição verdadeira lá, né, e vai executar. Vamos fazer agora entrar no else aqui também, nos dois else. Como que faz? A gente faz isso, é só a gente mudar o número 2 aqui, né, que ele está comparando. Opa, aqui não, 0 aqui, né, e 2 aqui na inicialização da variável. Então aqui está comparando como 0 e aqui como 1. E a variável está 2, então ele vai entrar nos dois elses aqui. Vamos dar um F5. Então entrou no primeiro else, a linha que sempre vai ser executada, né, nova condição. E agora entrou no outro else, apertar F5 e exibir aqui o resultado. Então a primeira condição falsa, nova condição que é a linha que sempre é executada, que não está dentro de nenhuma condição. Segunda condição falsa e segunda linha falsa, tá? Então ele executou aqui todas as partes do else. Ok? Bom, então ainda a gente tem aqui mais uma variação do nosso bloco, da nossa instrução aqui de controle de fluxo if, tá? E se eu precisar fazer mais de uma verificação, né? Por exemplo, aqui eu só tenho duas opções, né? Ou é igual a 1 ou é diferente de 1. Mas se eu quero testar se é igual a 2, que é igual a que eu coloquei lá a variável 2, se for 2, fazer outra coisa, tá? Então eu vou abrir aqui o else if, eu coloco outra verificação, outra expressão, né? Outra verificação, outro teste lógico aqui. Então vou colocar outra expressão e igual a 2. Aí eu posso ter também somente uma linha ou posso ter várias linhas, né? Abrindo e fechando aqui as chaves. Então, se for igual a 2, o que eu quero que faça, né? Vou pôr console.writeLine e igual a 2. Somente isso. Vamos dar um F5 e ver o que acontece aqui no nosso código, né? Vou pôr F5. Ele deu o break aqui,
F10, entrou no primeiro else. Aí eu tenho a segunda, uma expressão, né, de teste, e tenho a segunda expressão de teste. A primeira vai ser falsa. Então, quando eu tenho mais de uma expressão de teste, ele não vai cair direto no else, ele vai para a próxima expressão. Então, a primeira expressão sendo falsa, se tem mais expressão, ele vai para a segunda. Foi para a segunda expressão. Se eu tenho outras, 3, 4, enquanto a expressão de teste for falsa e tiver mais expressões de teste, ele vai indo para a próxima, tá? Então, ele vai entrou aqui, i igual a 2, e já saiu, né? Porque ele já encontrou uma expressão verdadeira, ele não vai executar mais o else, tá? Ele só executa o else se a expressão for falsa, se todas elas forem falsas, né? Então, vamos fazer esse teste também. F5. Então, ele imprimiu aqui que a primeira condição é falsa, nova condição, e i igual a 2. Ok. Bom, vamos fazer agora, né, como todas sendo falsa, para ele vir no else aqui. Ele vai começar a comparar a primeira, comparar a segunda, não acho tudo é falso, né? Se todas as expressões for falsa, ele vai executar o else. Então, ele está comparando igual a 2, vamos pôr o nosso i aqui igual a 3. Vamos dar um F5 e ver as comparações aqui. Então, a primeira é falsa, ele entrou. Ele vai testar a primeira, é falsa. Ele vai testar a segunda, é falsa, não vai executar e vai entrar no else, tá? Aí ele vai imprimir todas as condições aqui falsas. Então, essas aqui são todas as variações aqui que a gente tem de if, tá? Então, só para a gente entender e recapitular aqui. Sempre que eu tenho uma expressão, né, a primeira expressão a gente sempre vai existir, né, a primeira expressão quando a gente vai usar o if. Ele não precisa ter o else e nem o else if. Então, se eu só quero testar igual a 1, beleza, só vai executar se for igual a 1. E se for diferente, eu não quero executar nada, então não preciso ter o meu bloco else. Preciso ter mais condições de teste? Eu não preciso abrir outro if, né? Eu posso colocar else if e fazer a comparação, né? Então, se for igual a 1, ou se for igual a 2, ou a 3, ou a 4, a 5 e assim por diante, tá? E a gente pode abrir quantos else if for necessário nesse bloco aqui de controle de fluxo if, tá? O else if a gente pode ter vários e o else apenas um, né, que é o caso contrário. Se nenhuma das expressões acima, né, forem verdadeiras, ele vai executar o nosso else aqui. Só que aí a gente precisa tomar muito cuidado, né, para problema de execução de lógica, tá? Vamos supor que eu vou criar uma outra variável e eu vou criar uma variável booleana que só aceita verdadeiro ou falso dentro, né? Então vou colocar assim, ó, bool valida, por exemplo, né? Valida e já vou pôr aqui que é igual a false, tá? Já setei um valor na variável valida aí. E eu vou colocar o meu if aqui, o meu i, né? O conteúdo do meu i igual a 1, por exemplo, tá? E eu vou abrir um outro else if aqui, né? Vou vir aqui, else if, e vou pegar minha variável valida lá, se for igual a false. Então, vou testar se a minha variável valida for igual a false. Então, console.writeLine valida igual a false. Pronto. Bom, esse aqui é um erro de lógica que pode acontecer, que é muito comum acontecer, né? Que quando a gente precisa executar os dois códigos ao mesmo tempo. Por exemplo, a minha variável i está igual a 1. Então, ele vai encontrar aqui, né, no primeiro if aqui, que já é igual a 1. Vamos mudar, vamos pôr que é igual a 2. Que eu tenho o segundo if aqui, né, a segunda condição, igual a 2 aqui, né, a segunda expressão aqui. E eu também tenho, testando aqui a minha variável valida, né, se ela é igual a false. E eu defini ela false aqui. Quer dizer que ela
teria que executar esse código aqui, né, também. Só que isso não ocorre, tá? Porque quando a instrução aqui, o bloco, né, ele encontra a primeira expressão verdadeira, ele vai entrar naquele bloco e vai sair, tá? Então esse aqui é um erro que eu quis mostrar, né, que é muito comum acontecer, de a gente precisar executar os dois blocos, só que a gente coloca em um bloco só, né, num controle de fluxo só, e vai dar problema, né, que a gente só vai conseguir executar o i igual a 2. Vamos ver isso passo a passo. Vou apertar o F5. F10 aqui, ele vai entrar no else. Então ele está igual a 2, né, o meu i. Né? Meu i está igual a 2. Se eu pôr aqui igual a 1, falso. Aí, legal. E é igual a 2, é verdadeiro. E se eu colocar aqui também, a minha variável valida é igual a falso e é verdadeiro. As duas expressões aqui estão verdadeiras, né? E no caso eu quero que sejam executadas essas duas expressões, né? Esses dois blocos de código verdadeiro. Só que ele vai entrar no primeiro e ele já vai para o final, né, do bloco. Ele não executa mais teste. Ele encontrou o primeiro e saiu. Então ele exibiu aqui, primeira condição falsa, nova condição, que é a linha que está sempre sendo executada, e o i igual a 2. Ele não exibiu valida igual a falso, né, que eu queria que fosse exibido. Então, quando isso ocorre, né, o que a gente precisa fazer para corrigir o problema? Abrir outro bloco de controle de fluxo. Aí sim, se eu abrir um outro bloco, ele vai executar, né? Porque aí ele vai abrir todos os blocos, ele vai testar, né, todos os blocos de controle que eu programei aqui. Então, se eu vier aqui embaixo e abrir if valida igual a false, abro e fecho as chaves aqui, console.writeLine valida igual a false. Vamos executar e ver o passo a passo aqui. Vamos dar um F5. Então, aqui ele vai executar o else. Ele vai entrar no primeiro, né? Ok, achou 2. Aí ele tem um outro bloco diferente. Então, esse bloco aqui ele vai testar por completo, né? Ok, encontrou e escreveu, né? Escreveu aqui valida igual a falso. Então, a gente já poderia até tirar aqui, né, esse else if daqui, que ele nunca vai ser executado, né? Ele nunca vai ser executado, tá? Bom, então essa aula que a gente viu os operadores, lógico, depois a gente vai trabalhando com os outros operadores. Aqui a gente só utilizou o igual, né? A gente pode testar aqui diferente, menor, maior, maior, igual, menor, igual, se um é igual ao outro, né? E o outro é igual. A gente pode fazer esses testes aqui que a gente vai fazer assim nas próximas aulas, tá? Então nessa aula a gente viu todos os operadores aí, né? Então concluímos todos os operadores do C#. Vimos o bloco, né, de controle de fluxo. Na próxima aula a gente vai ver o próximo bloco de controle de fluxo e vamos refazer aquele nosso sistema, né, de controle de média e utilizar já os controles de fluxo lá para determinar, né, se o aluno foi aprovado, reprovado ou se está de recuperação. Através do controle de fluxo aí a gente já consegue comparar as notas lá do aluno, né, as médias do aluno, para verificar se ele está aprovado, reprovado ou de recuperação. Então a gente vai fazer isso na próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula.